Na aula passada nós falamos um pouco a respeito da formação dos fósseis. Foi algo bem legal, né? Eu espero que você tenha pego assim a ideia de que fósseis não se formam ao longo de muito tempo. Fóssil é coisa que é rápido, forma rapidamente. E é esse o ponto principal que eu gostaria que ficasse bem claro com respeito à aula passada. Por quê? Nós estamos indo em direção a mostrar como que fóssil, ou os fósseis, a estratigrafia, ou seja, as camadas de rochas, como que a evolução tem usado tudo isso, e essa evidência aponta para qual lado? Para a criação ou para a evolução? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje dentro da área da estratigrafia. Tá? Só para a gente começar então, essa questão da estratigrafia. O que seria isso? A estratigrafia é uma palavra formada de duas palavras, uma latim, que vem do latim, e a outra que vem do grego. Stratum significa algo que é colocado na horizontal, como por exemplo um lençol colocado numa cama, alguma coisa assim. E grafia vem do grego escrever ou desenhar. Então, estratigrafia é um ramo da geologia que se ocupa principalmente com a ordem e a posição relativa dos estratos, ou seja, essas camadas de rochas, e a sua relação com a escala de tempo geológica. Ou seja, essas camadas são usadas como um tipo de um indicador de tempo. Enfim, a estratigrafia é o estudo das camadas de rochas e da correlação de eventos e processos geológicos num tempo e no espaço, lá no passado, e com algumas possíveis implicações cronológicas. Então essa é a ideia principal de estratigrafia. Legal? Então agora você já sabe um pouquinho o que é. No fundo, a estratigrafia nada mais é do que essas camadas de rochas que nós encontramos por aí, ou camadas. Você já percebeu quando está andando por uma estrada aqui no Brasil e de repente você passa assim num barranco, do lado de um barranco que tem na estrada, e você percebe assim um tipo de umas ondulações? Pois é sobre isso que a gente está falando. São essas ondulações, essas ideias, o que teria acontecido ali? Tá? Então, para a gente tratar um pouquinho disso, deixa eu dar alguns conceitos que são assim, importantes para a gente ver. Tá? Dentro da estratigrafia, primeiro a gente trata com características, essas características relacionadas com cada camada. Daí nós tratamos das propriedades dessas rochas, cada uma delas, ou seja, que tipo de rocha, o que é isso? Daí a gente fala mais especificamente da interpretação do ambiente de formação, ou seja, qual teria sido a origem dessa camada de rocha, como que ela teria se formado. E daí a gente procura falar um pouquinho da história geológica, ou seja, o que será que teria acontecido ali para produzir isso. Em outras palavras, quando a gente está falando das características, principalmente nós estamos falando da forma. Tá? Ou seja, da estrutura. Quais são as coisas mais importantes que a gente observa nessa camada especificamente? Quando a gente fala das propriedades das rochas, nós estamos falando praticamente da composição litológica, ou seja, essa rocha é formada do quê? Quais são os elementos químicos que fazem parte dela? Quando a gente fala dessa interpretação do ambiente de formação, a gente está pensando principalmente nas propriedades geoquímicas e geofísicas, ou seja, o que aconteceu ali para que essa rocha, ou essa camada especificamente, se formasse. E quando a gente fala de história geológica, mais especificamente a gente está pensando na distribuição e conteúdo fóssil que essas camadas possuem. Tá? Apenas como ilustração, dá uma olhadinha aqui nessa imagem para você ver a quantidade de camadas. Dá para perceber camadas de rocha? Olha as diferentes cores que vocês estão vendo ali assim. Esse é o Parque Nacional Badlands, fica nos Estados Unidos. Para aqueles que estão mais familiarizados com o Grand Canyon, aqui tem algumas imagens dele. Olha que coisa espetacular essas camadas. Percebe as camadas horizontais? Aqui tem mais algumas delas, só para você ver. Olha do lado direito, nessa formação. Olha como é bem nítido essa quantidade de rochas específicas, camadas de rochas. Aqui tem mais uma delas aí, para a gente ver. Isso aí é lá no Marble Canyon, também que fica nos Estados Unidos. Olha do lado esquerdo, que está mais fácil ver pela iluminação do sol. Olha as camadas de rochas que a gente está falando. Percebe? São essas camadas que nós vamos tratar um pouco hoje. Como que elas teriam se formado?
e qual o significado delas. Porque nós encontramos fósseis nessas camadas. E é baseado nessa ideia de fósseis nessas camadas de rochas, e daí a gente vai entrar no aspecto de datação, que faz parte do outro módulo, que vem depois desse daqui. A gente vai poder entender por que a evolução trata com aquilo que é conhecido como coluna geológica, que é essa ideia aqui, ó. Você percebe camadas diferentes e baseado nessas camadas, nos tipos de fósseis e na datação que é oferecida, é feita essa chamada coluna geológica, onde são colocadas eras diferentes, neons, ou seja, a gente vai entrar com mais detalhe nisso aí quando a gente tratar especificamente do aspecto da datação, tá? Mas por enquanto, só para ter uma ideia, são essas informações, as camadas de rochas, os tipos de fósseis e a datação, que oferecem a interpretação evolucionista relacionado com a chamada coluna geológica. Legal? Mas vamos estudar um pouquinho essa ideia da coluna geológica, porque uma coisa é você ver camadas de rochas e outra é interpretar. Afinal de contas, essas camadas teriam surgido simultaneamente ou ao longo do tempo? Como poderíamos entender isso? Então vamos voltar um pouquinho no tempo aí, já que a gente está falando de tempo. Vamos falar a respeito de uma pessoa muito interessante, o nome dele era Nicholas Steno. Niels Stensen. Ele literalmente era um bispo católico dinamarquês e ele foi o pioneiro nos campos tanto da anatomia quanto da geologia. Na época dele, se você olhar ali do lado esquerdo, existiam alguns dentes de tubarões fossilizados, mas na época de Nicholas Steno, a gente está falando lá no século XVII, as pessoas achavam que esse tipo de coisa crescia normalmente nas rochas. Mas Nicholas Steno identificou corretamente essas coisinhas ali como sendo dentes fossilizados de tubarão. Correto, ele viu o que era e falou assim, isso aqui é de criaturas que viveram lá no passado, só que ficaram fossilizadas. Na época eles não entendiam muito bem do processo de fossilização. Tá? Então Nicholas Steno foi praticamente o primeiro a identificar fóssil como nós entendemos hoje. Na época, como eu já disse, pessoas acreditavam que fósseis eram coisas naturais, eram produzidos nas rochas. Não tinham nada a ver com organismos vivos e tudo mais. Nicholas Steno, como já disse, foi o primeiro a identificar corretamente. Se você olhar do lado direito, essa foi uma publicação feita por Nicholas Steno, foi bem interessante, foi no ano de 1669. Tá? O primeiro a respeito dos dentes de tubarões e tudo mais, ele fez uma proposta escrita no ano de 1667, ou seja, 2 anos antes dele publicar esse outro tratado, onde ele definiu os princípios básicos da estratigrafia. Ou seja, Nicholas Steno, ao estudar as camadas de rochas, ele procurou estabelecer alguns princípios. 3 deles são muito importantes, que são utilizados até hoje pela sedimentologia. Então nós vamos olhar cada um deles, avaliar, e daí depois a gente faz uma geral a respeito disso. Tá? Então vamos começar com o primeiro princípio que Nicholas Steno definiu. O primeiro princípio é chamado princípio da horizontalidade original. E ele propôs o seguinte, que na época em que um dos estratos superiores estava se formando, o estrato inferior já havia ganho a consistência de um sólido. A ideia seria mais ou menos assim, que partículas, no caso sedimentos, num líquido, no caso água, afundariam formando uma camada horizontal, o que é chamado de estrato. Só que Nicholas Steno fez a proposta que era algo mais ou menos assim, se está formando algo aqui é porque algo embaixo já estava formado. Percebe? Aí já tem um raciocínio que a gente vai trabalhar em cima disso e questionar se é verdadeiro ou não. Ou seja, a ideia principal básica é que havia essa formação dessas camadas longitudinais, ou seja, na horizontal, por muito assim, gigantescas, deixa eu colocar dessa forma. Então Nicholas Steno fez essa proposta básica que haviam camadas, ou seja, uma horizontalidade original, ou seja, algo no início. Esse é o primeiro princípio que ele estabeleceu. Formação horizontal.
O segundo princípio é um princípio muito interessante. Ele fala do princípio da continuidade lateral dos estratos. Ou seja, que não era só naquele local, se estendia por uma área muito grande. Ele diz o seguinte: no momento em que qualquer estrato estava sendo formado, ou ele estava envolvido em seus lados por outra substância sólida, ou cobria toda a superfície esférica da Terra. Daí resulta em que qualquer lugar que os lados descobertos dos estratos sejam vistos, ou deve-se procurar uma continuação dos mesmos estratos, ou deve-se encontrar uma substância sólida que impeça a dispersão da matéria dos estratos. Em outras palavras, no passado, essas camadas, que nós chamamos desses estratos, continuavam lateralmente muito além dos limites encontrados hoje. Quando eu digo hoje, é numa região específica. Eles iam muito, muito além. É por isso que nós encontramos tipos de fósseis nos mesmos tipos de rochas espalhados pelo planeta todo. Tá? Então esse é o segundo princípio que Nicolas Steno estabeleceu, que é o princípio da continuidade lateral dos estratos, ou seja, eles se estendiam muito mais, a menos que houvesse assim, um empecilho, alguma coisa sólida para que não houvesse uma formação que fosse envolvendo a Terra toda. Então esse é o segundo princípio que Nicolas Steno desenvolveu. Tem um terceiro princípio que ele estabeleceu, que é um princípio bem interessante, que é chamada de lei da superposição. Só que ele colocou como um princípio. Na estratigrafia hoje, na sedimentologia, esse princípio é ensinado como lei. Nós vamos tratar a respeito disso. Ele disse o seguinte, Nicolas Steno: no momento em que um determinado estrato estava sendo formado, havia abaixo dele outra substância que impedia a descida adicional da matéria triturada e, portanto, no momento em que os estratos mais baixos estavam sendo formados, que o extrato abaixo estava sendo formado, ou outra substância sólida estava abaixo dele, ou se alguma existisse, no caso fluido lá, então ele não era apenas de caráter diferente do fluido superior, mas também mais pesado que o sedimento sólido do fluido superior. O que ele quis dizer com isso é o seguinte, que as camadas das rochas aparecem organizadas numa sequência em função do tempo, sendo que as mais antigas encontram-se no fundo, ou seja, nas partes inferiores, e as mais recentes nas proximidades da superfície, a menos que tenha havido algum processo que viesse a causar um distúrbio dessa organização. Então essa é o que ficou conhecido como lei da superposição, ou seja, forma um extrato, depois que esse extrato está formado, haverá formação de um segundo, daí um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante. Então Nicolas Steno fez essa proposta, tá? é um princípio, é uma ideia, e que hoje, como mencionei, ficou conhecido como literalmente lei da superposição. Lei por quê? Porque acredita-se que esse sistema é um sistema em função do tempo. Forma-se uma camada, solidifica, daí certo tempo depois vai se formar uma segunda camada, ou seja, sedimentos em água e tudo mais vão solidificar, forma outra camada, daí muito tempo depois mais sedimentos em água, tarará, forma outra camada e assim por diante. Tá? Esse então é o princípio da superposição. Como explicar isso? Ou seja, essa formação dessas camadas seria literalmente em função do tempo? Em outras palavras, a pergunta que a gente quer fazer é o seguinte: essa formação poderia ser simultânea, ou seja, tanto na vertical e horizontal, ao mesmo tempo? Essa é uma questão bem importante, porque o princípio que Steno propôs foi justamente esse. Ou seja, as camadas inferiores seriam as mais antigas, as mais próximas à superfície seriam literalmente as mais jovens, mais recentes. Portanto, isso daí seria um processo de sobreposição em função do tempo. Lembra que eu disse que isso daí foi um princípio, uma ideia de Nicolas Steno, que hoje é considerado como lei. E eu gostaria de mostrar que isso não é lei e que esse princípio não é baseado em evidência científica. Vamos lá.
Primeiro, é muito importante a gente pegar alguns exemplos. Tem um deles aí que foi lá no rio Bijou Creek, que fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Houve uma, assim, lá na década de 60, no ano de 1966, 67, houve uma quantidade assim, desculpe, um pouquinho antes, houve uma quantidade absurda de chuva, 48 horas praticamente de chuvas assim gigantescas. E ocorreu foi a formação simultânea de camadas horizontais com quase 3,5 metros, idênticas às da coluna geológica. Você ouviu bem? Ou seja, em 48 horas houve a formação de 3,5 metros de camadas idênticas àquelas da coluna geológica. Eu coloquei, só para você ter uma ideia, a publicação científica, tá? Que foi do ano de 1967 no Journal of Sedimentary Petrology. É muito legal isso aí porque mostra que é possível haver a formação extremamente rápida de camadas horizontais, sem longos períodos de tempo. A gente tem um exemplo aí. Um outro que é bem interessante, e se você der uma olhadinha, é uma série de publicações científicas de Guy Berthold. Ele fez vários experimentos na área de laminação da sedimentologia. E o que ele fez foi justamente colocar sedimentos, muita água e muita lama, e ver o que acontece. E ele produziu um sistema onde esses sedimentos, essa água, estavam não eram estáticos, deixa eu colocar assim, estavam literalmente rolando, só para ficar mais fácil para a gente entender. E o que ele percebeu ao longo desses experimentos é que havia uma formação simultânea na horizontal, como também na vertical. Você ouviu bem? Não era algo assim de só formar um sistema na horizontal. Eram vários sistemas, ou seja, lâminas de lama, lodo, água, formando na horizontal. Se você deixa o tempo passar, essas coisas vão literalmente solidificar. Contudo, é muito importante a gente perceber que a formação das camadas se deu num curto espaço de tempo, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, essa lei dessas sobreposições de camadas que envolve tempo é altamente questionável. Na verdade, a evidência científica é contra. Deixe-me dar mais um exemplo para você entender a respeito disso. Existe uma área que muito pouco é comentado, você vai perceber que é raro a gente encontrar esse tipo de coisa, se bem que não é raro encontrar no registro fóssil, é o que nós chamamos de fósseis poliestratificados. São fósseis como esse que você está vendo aí do lado esquerdo. Esse tronco de árvore, ele atravessa aproximadamente 7 metros, ou seja, tem 7,6 metros, 7 metros e 60 centímetros. Ele atravessa pelo menos 10 camadas da coluna geológica. E o tempo equivalente a essas camadas seria de aproximadamente, segundo a datação evolucionista, de 7 milhões de anos. Você já imaginou um tronco de árvore ficar na vertical, sendo soterrado gradativamente ao longo de 7 milhões de anos? Rapaz, que tronco de árvore sobreviveria 7 milhões de anos? Percebe? Fósseis poliestratificados, eles são um grande exemplo de que a formação das camadas teria se dado num curto espaço de tempo. Eu mostrei mas deixa eu mostrar mais alguns só para você ver. E os mais comuns aí são esses de fósseis de troncos de árvores. Por exemplo, esse daí, que foi encontrado numa mina de carvão em Kettle, fica lá no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Esse tronco de árvore tem aproximadamente 9 metros, ele atravessa 8 camadas da coluna geológica. O tempo de deposição dessas camadas, só para você ter uma ideia, é de aproximadamente 1 centímetro a cada 1000 anos. Ou seja, para produzir esses 9 metros aí, teriam sido necessários 9 milhões de anos geológicos de sedimentação. É óbvio que isso não poderia ter acontecido, ou seja, o tronco de árvore nem mais estaria ali. Mais um outro exemplo, dá uma olhadinha, outro tronco de árvore fossilizado, poliestratificados. Daí é na formação de Jokings. Fica literalmente na Nova Escócia, lá no Canadá. Tá?
Mais um outro, no Tennessee tem um monte deles aí, só para você ver. Olha que coisa espetacular, formação de fósseis, ou seja, fósseis poliestratificados. E o que é legal, você está vendo árvore fossilizada e árvore não fossilizada, uma do lado da outra. Então a formação de fósseis, a poliestratificação, mostra que essa formação das camadas foi rápida, tanto na horizontal quanto na vertical. O último exemplo que eu gostaria de dar, só para a gente encerrar, é o que nós chamamos de dobras. É muito interessante. Dá uma olhadinha nessa estratigrafia que está sendo exposta. São aproximadamente 20 camadas da coluna geológica. Percebe as dobras? Rocha não dobra. Não tem como, a menos que seja uma rocha metamórfica, que passa por um processo. Mas a gente vai discutir isso mais tarde. Essas camadas de rocha, dá para perceber que elas ainda não haviam solidificado quando elas passaram por esse processo de compressão. Percebe, as rochas não estão rachadas, elas estão dobradas. E se você tentar dobrar uma rocha, ela racha. Aqui tem mais um outro exemplo. Olha que dobras espetaculares, que coisa fantástica. Ou seja, estratigrafia. Isso aí fica no sul da ilha de Creta, tá? Lá na Grécia. Aqui tem mais uma. Isso aqui fica lá no Nepal, ali nas montanhas dos Himalaias. Olha as dobras, praticamente quase que na vertical. Como seria possível isso? Mais uma. Olha só que coisa espetacular. Isso daí fica lá no noroeste da Argentina, na Cordilheira dos Andes. Dá uma olhadinha as dobras. Em outras palavras, essas camadas dobradas mostram que as camadas haviam se formado simultaneamente, ainda não haviam solidificado, quando passaram por um processo de compressão, produzindo essas dobras, como a gente está vendo aqui. Legal, não é? Em outras palavras, a proposta da evolução, de que as camadas teriam surgido ao longo do tempo, não é verdade. E a gente tem como provar isso. Eu procurei dar alguns exemplos para você, tá? Tem mais coisa vindo aí pela frente, vamos parando por aqui. Dá uma revisada, dá uma olhadinha para que esses princípios fiquem bem firmes e bem fáceis para você relembrar. Tá bom? Te vejo na próxima aula. Forte abraço.